sempre ter uma percepção quando alguma coisa não vai dar certo por causa da escala. Você consegue crescer rapidamente, você percebe, não deu certo porque não deu tração, vamos embora fazer a próxima, ok? Em alguns grandes blocos, olhando para as empresas. Você tem as empresas estatais, acho que é a da economia, as empresas privadas de grande porte, as empresas menores e as startups e empresas de tecnologia. Esse aqui, eu diria que ele é do comportamento da cultura local com Vale do Silício. Principalmente porque, no seguinte sentido, como que começou muito da inovação das empresas de tecnologia no final da década de 90, naquele primeiro boom, com os investidores do Sudeste Asiático querendo construir a estrutura de fabricação e terceirização aqui. Então, na década de 90, querendo fabricar eletrônicos, calçados, produtos de consumo, começaram a investir aqui para primeira estrutura das fábricas locais. E esse capital americano veio muito em função também dos imigrantes chineses que foram para os Estados Unidos, começaram a construir carreira lá, estudantes, ex-executivos que começaram a ter contato com empresas de tecnologia, falar do capital de risco aqui na China. Então todo o setor de tecnologia bebe na fonte do Vale do Silício e da cultura chinesa. Então por isso que são empresas diferentes também. A gente não consegue fazer uma avaliação totalmente com o olhar, o filtro americano. Aplicação de fornecimento, isso eu sentia lá na parte de engenharia, era muito estruturado. Em outras áreas que era ligada a marketing, criação, era mais aberto, e essa questão da criatividade dava para sentir bastante na empresa. De qualquer forma, seguir a visão era muito presente. E acho que isso na Xiaomi era ainda mais evidente, talvez por uma característica da empresa, que existia um gap de idade muito grande. Então os fundadores, se não me engano, eram de sucesso de outras empresas de tecnologia, caras na faixa de 40 anos, já tinham feito IPO ou coisa desse tipo, e contrataram equipes muito novas. Então a estrutura hierárquica era muito mais rigorosa. E na verdade isso se reflete em muitas outras empresas e a gente vai ver bastante isso. Então a gente vai entrar no escritório, uma garotada sentada lá trabalhando, e talvez ainda mais novo por causa da feição oriental, então você vai perceber muito isso. Então hoje elas não são totalmente estilo Vale Silício, mas também não são totalmente em estilo chinês. E aí acho que mora a grande diferença na capacidade e na possibilidade deles competirem com outros países. Porque aí você não sabe exatamente qual que é o modelo de estratégia, modelo mental, playbook que eles rodam aqui, ok? Agile. Tem algumas empresas que são mais abertas ou equipes que prestam serviços para multinacionais. Então quando você pega principalmente da área de games, que tem muito outsourcing de produção, tem equipes Agile. Mas empresas que são totalmente locais, você não tem muita metodologia, Lean Startup, esse tipo. Você tem talvez a mentalidade, sim, mas não as metodologias totalmente aplicadas. O primeiro produto de comunicação dela chamava QQ, que era a cópia do ICQ na época. Quem é da década de 90 lembra desse treco, né? De sucesso na década de 90, no início dos anos 2000 dominava o mercado. Quando começou a transição para o mercado de mobile, o QQ não fez direito a transição. O produto de mobile era muito ruim. E aí dentro da Tencent surgiu uma equipe querendo fazer isso totalmente independente, começou a desenvolver um produto que é o WeChat que a gente conhece atualmente. Então o WeChat ele nasceu e concorreu por muito tempo de uma forma independente com o próprio QQ e tomou espaço, porque o WeChat nasceu mobile já. Eu não quero estar na mesma rede dos meus pais, então eu não quero estar no WeChat porque meus pais e meus avós estão no WeChat. Então o garoto vai lá e entra, faz uma conta no QQ. E na verdade são de uma mesma holding, é o mesmo grupo, são os mesmos donos. Isso não é a vida. A mesma origem, a mesma holding de uma empresa de eletroeletrônicos lá de Shenzhen. Em dado momento, quando eles quiseram começar a entrar no setor de smartphones com mais intensidade, existiam dois executivos chefes dentro da empresa, cada um com uma estratégia muito distinta. Eles estavam brigando, tinha uma briga política interna para ver qual que era o modelo que ia vencer. O dono chegou e falou, ok, cada um toma uma parte do dinheiro, abre uma empresa e vão concorrer no mercado, vamos ver quem vai ganhar, qual que vai ser a estratégia vencedora. No final, eles têm posicionamentos diferentes e as duas empresas são super relevantes no mercado. Terceira e quinta marca mais vendidas na China. Muita marca estrangeira de carro, quando a gente vai para o interior, a gente conhece as marcas chinesas de carros, celulares de fato, porque aí você tem muita divisão. Aqui também, principalmente porque eles pensam muito geograficamente pelo porte da cidade. Tem cidades Tier 1, Tier 2, Tier 3, que aí você tem muitas empresas, inclusive, não vão para as grandes cidades. Eles ficam se limitando a Tier 2, Tier 3, inclusive multinacionais.
Você fala, eu não vou conseguir concorrer com nas grandes capitais, eu vou para cidades menores. 1700, períodos onde a China teve abertura, sempre mandava jovens estudar fora, principalmente na Europa. Então isso é tradicionalmente já conhecido. Reflexos é algo que o mercado de startups de educação aqui é gigantesco. Por causa desse investimento, as pessoas estão dispostas a desembolsar. Fora da China, quando as famílias migram, a primeira preocupação é a educação. Investindo, de novo aqui no Brasil, na China, investindo e trazendo conhecimento, a capacitação técnica. Então, e agora, com a guerra comercial, isso está se acentuando ainda mais. Está sendo mais difícil para os PhDs, os doutores, enfim, continuarem nas grandes universidades lá na China, nos Estados Unidos. Em alguns lugares eles estão sendo muito restringidos nos estudos que eles podem fazer, então alguns estão voltando. Na verdade, essa volta já estava sendo estimulada há pelo menos 10 anos, com o governo chinês bancando o cara que estava estudando lá, que é um talento. Ele falou, se você voltar, vou te dar um bônus, vou te dar um dinheiro, vou te dar capital para você começar uma empresa. Então muita gente de empresas com base tecnológica começaram dessa forma, com o investimento inicial do governo. Qual que é a motivação para essa razão? O chinês ele é muito competitivo e a explicação disso vem lá atrás da época da Revolução Cultural. A Revolução Cultural criou esse povo, o Mao naquela época ele criou esse povo onde não existe uma amizade, não existe uma compreensão, não existe uma compaixão. Ele tirou isso do povo justamente para eliminar a possibilidade de ele ter um inimigo onde possa se reunir, criar um novo império, criar um novo movimento e derrubar o comunismo naquela época. Então ele implantou isso nos jovens naquela época, e esses jovens são pessoas que nasceram nos anos 50 e 60, que estão aí hoje, que são os pais dos filhos, né? Então esse pessoal naquela época, eles tiveram o apoio do governo para eliminar os burgueses, eliminar os intelectuais, eliminar os professores, médicos. Eles tiraram todas essas pessoas que tinham certo conhecimento do mundo, que podia, de certa forma, se reunir e rebelar, da mesma forma que estão rebelando pessoas do cargo, jogar esse pessoal pro campo, não matar, né, mas torturar, fazer passeata na rua, pendurar esse pessoal em alguma maca assim, e andar na rua dizendo que essa pessoa não vale nada. É humilhação mesmo, humilhação pública desses profissionais que eu vi anos atrás. Esse pessoal, eles perceberam que naquela época eles erraram, foram induzidos a isso, e isso não é certo. Aí eles ainda têm medo, muita gente tem medo ainda do comunismo. O que eles fazem? Com a melhora da globalização, do poder aquisitivo, eles estão mandando o filho para estudar lá fora, com esperança de que o filho e os netos e as próximas gerações possam ter um futuro melhor, e não passar o que eles passaram. Então isso é uma das razões de tanto chinês mandar os filhos para estudar lá fora. Respondendo, a maioria dos pais querem que os filhos vão lá, absorva a vida, o estilo de vida, a sabedoria e o conhecimento do mundo ocidental para trazer de volta aqui para a China. Só que na prática muitos filhos acabam crescendo, principalmente aqueles que saíram antes do colegial, saíram na época do segundo grau, eles já crescem naquele ambiente que eles não querem mais voltar. Então, quem tem a graduação e consegue o emprego, muitos deles eles saíram daqui com 15 anos, eles foram alfabetizados aqui. Então, muitos acabam trabalhando para empresas multinacionais no estrangeiro, nos Estados Unidos e na Europa, e essas empresas trazem esse pessoal de volta para a China a trabalho. Então, tem bastante valor ali para esse pessoal no mercado de trabalho aqui. O visto de trabalho é assim, muito fácil. Ele tem um sorteio, um limite de, sei lá, 200 mil, 100 mil ou 50 mil por ano por bandeira, né, por passaporte. E a China é uma das mais concorridas nos últimos 5, 10 anos. Tem muito estudante chinês. Hoje eu posso dizer que 95 a cada 100 alunos que vão estudar nos Estados Unidos acabam voltando porque eles não conseguem um visto de trabalho, não conseguem ficar lá, e muito menos o green card.
What is this building? É um velódromo de bicicleta. Roll, but then you wouldn't believe it.